Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria nós estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos estudando, meditando no livro de Salmos, e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 46. É mais um salmo dos coraitas, e ele é um cântico, né? Já deixa claro que foi escrito para ser um cântico, para ser um louvor no momento de adoração do povo ali no templo. Então, nós vemos aqui nesse Salmo 46, um salmo conhecido nosso, principalmente a parte final do capítulo 46, aqui, aquele versículo bem conhecido, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E aí nós vemos esse salmo como um convite de Deus para nós confiarmos no Senhor, para nós tirarmos os olhos das adversidades e colocarmos os olhos em Deus, entendendo que nós fomos inseridos no reino de Deus, entendendo que nós pertencemos a Deus. Então é um convite maravilhoso para que nós paremos de lutar com a força do nosso próprio braço e descansemos no Senhor, porque Ele tem a verdadeira vitória para nós. Ele tem a verdadeira solução para todas as coisas da nossa vida. Ele tem a verdadeira solução para todas as coisas nesse mundo aqui. Se as pessoas se voltassem ao Senhor, nós não estaríamos vendo o que nós temos visto ao nosso redor, não estaria todo esse caos sendo multiplicado vez após vez. Por quê? Porque a humanidade, infelizmente, tem voltado-se contra Deus, tem virado as costas para o Senhor, tem feito na força do seu braço, ao invés de se voltar de todo o coração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Mas como está escrito aqui nesse salmo mesmo, chegará um momento em que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores terá de fato o reino sobre todos, né? Todos terão que se prostrar diante dele. Todas as nações, todos os povos terão que se render ao domínio de Cristo Jesus. Então, é um salmo, amados, que nos encoraja a vivermos de fato pela fé, pela confiança na suficiência do nosso Deus, do poder de Cristo Jesus. E aí eu quero ler esse salmo todo, porque é um salmo pequeno, e nós vamos compartilhando várias coisas aqui, várias verdades e realidades que são aplicáveis à nossa vida, ao nosso dia a dia, à nossa rotina, para que nós de fato tiremos os olhos das adversidades, dos problemas, das situações difíceis e coloquemos os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, autor e consumador da nossa vida, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então vamos lá, Salmo 46, do versículo 1 em diante, está escrito assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está. Não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Aleluia! Amados, veja a estrutura
desse salmo. Ele começa declarando que Deus é o nosso refúgio. Ele é o auxílio sempre presente na adversidade, ou seja, precisamos de ajuda, encontramos em Deus. Precisamos de um lugar seguro, encontramos em Deus. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o auxílio sempre presente na adversidade. Então começa nos encorajando a vermos Deus como de fato Ele é para nós. Ele é o nosso refúgio e Ele é o nosso auxílio. E por causa disso, nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos ficar amedrontados, ansiosos, preocupados, aflitos, angustiados, permitindo que o medo tome conta do nosso coração e influencie as nossas decisões, influencie a nossa forma de pensar, influencie a nossa forma de viver. Não precisamos permitir que o medo governe a nossa vida. Por quê? Porque de fato Deus, Ele é o nosso lugar seguro, Ele é o nosso lugar de proteção e Ele é o nosso auxílio, a nossa ajuda sempre que precisamos. Podemos confiar nisso, porque de fato Deus é o nosso refúgio e Deus é o nosso auxílio. Ainda que coisas terríveis aconteçam, ainda que estrondem as águas turbulentas, ainda que os montes sejam sacudidos pela sua fúria, ainda que os montes afundem no coração do mar, ainda que coisas terríveis aconteçam, coisas inexplicáveis aconteçam, ainda que o mundo esteja um caos, ainda que as coisas ao nosso redor, na nossa família, na nossa vida, pareça que está assim um turbilhão, ainda que tudo isso aconteça, existe um lugar, existe um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo, e Deus está nessa cidade, e essa cidade não será abalada, e Deus vem em seu auxílio sempre, desde o romper da manhã. Amados, trazendo para a nossa vida debaixo da nova aliança. Nós sabemos que o rio cujos canais alegram a cidade de Deus é o Espírito Santo que flui em nós como rios de água viva. É o rio da presença da vida do Senhor. É o rio do Espírito Santo de Deus que inunda toda a nossa vida, que vive em nós. Nós hoje somos a morada do Altíssimo. Nosso coração é onde o Altíssimo habita, por meio do Espírito Santo. Portanto, como igreja, nós somos a morada de Deus. Como membros do corpo de Cristo, individualmente, cada um de nós tem a presença de Deus em nós. Sendo assim, o Senhor está aqui todos os dias. Não seremos abalados, não seremos abalados. O próprio Deus vem em nosso auxílio desde o romper da manhã, em todo tempo. Ah, amados, olha que glória isso. Quero ler esses versículos 4 e 5 novamente. Com esse entendimento, o rio de vida do Espírito Santo, nós como sendo a cidade, a morada, a habitação de Deus. A igreja, o nosso coração. A igreja, quando eu falo, somos nós, amados. Nós somos a igreja. Quando a Bíblia fala sobre a igreja de Cristo, é o mesmo que falar o corpo de Cristo. Não são 4 paredes, não é um templo, mas é a união dos filhos de Deus, formando a casa de Deus, a morada de Deus, porque Deus decidiu viver em nós, fazer morada em nós. Aí olha o que diz aqui, há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus. O santo lugar onde habita o Altíssimo, Deus nela está. Não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Aleluia! Esse é o nosso Deus, o Espírito Santo. Esse rio,
cujos canais, cujas muitas formas de atuação flui. Esse é o Espírito Santo que flui por todo o nosso ser, que flui entre nós, que flui no nosso meio. Esse rio cujos canais alegram a cidade de Deus, a morada de Deus, onde o Altíssimo habita, o nosso coração, porque o Senhor decidiu viver em nós e porque nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Nós somos a morada de Deus. Por causa disso, nós não seremos abalados, porque Deus está aqui. Ele vem em nosso socorro o tempo todo. Amados, olha que incrível isso. O Salmo começa nos afirmando, nos lembrando quem é o nosso refúgio, quem é o nosso auxílio? Deus. Por causa disso, não precisamos ter medo. O medo não precisa dominar o nosso coração. Não precisamos dar vazão para o medo influenciar as nossas decisões. Não precisamos permitir que o medo influencie as nossas emoções, nos deixando ansiosos, preocupados, abatidos, deprimidos. Não precisamos temer, mesmo que as piores coisas aconteçam. Nós agora somos a morada de Deus e por sermos a morada de Deus, o Espírito Santo flui em nós, através de nós, no nosso meio. O Senhor está agindo em nós, por nós, através de nós. Não precisamos ter medo, não seremos abalados. E nos momentos de adversidade, de dificuldade, de problemas, o Senhor é o nosso auxílio, Ele vem em nosso auxílio desde o romper da manhã. Daí o Salmo continua: nações se agitam, reinos se abalam. É o que nós temos visto, o caos que o mundo está, nações se agitando, reinos se abalando. Ele ergue a voz e a terra se derrete, mas o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, Ele é a nossa torre segura. Aí vem um convite para nós pararmos de olhar para as adversidades, para nós pararmos de olhar para o caos desse mundo e olharmos para as obras maravilhosas, magníficas do nosso Deus. Venham, vejam as obras do Senhor, vejam os seus feitos estarrecedores na terra. É o Senhor que dá fim às guerras até os confins da terra. É o Senhor quem quebra o arco e despedaça a lança. É o Senhor quem destrói os carros com fogo. É o Senhor que traz a solução para o caos desse mundo. Quem traz a solução? Deus. Então pare. É o convite da palavra de Deus para mim e para você. Venham, vejam as obras do Senhor. Pare de olhar para as soluções terrenas. Pare de olhar para as soluções desse mundo aqui. Pare de olhar para as guerras, para os problemas, para o caos. Por quê? Porque esse mundo jaz no maligno e será assim. Mas quem tem a solução? Quem tem aquilo que vai resolver efetivamente todos os problemas do mundo? Deus. Deus, o nosso Senhor, Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é Ele que traz a efetiva solução para tudo. Amados, é só nós lermos Apocalipse. Quem traz a solução para esse mundo caído, para todas essas guerras, para todos esses problemas? Quem vai trazer a solução e estabelecerá um reino, como está escrito, e o seu reino será com cetro de ferro, e todos se renderão a ele, e será um reino de justiça, de verdade, de paz, de misericórdia. Quem que estabelece esse tipo de reino? Jesus Cristo. Jesus Cristo, amados. Ou seja, nós já pertencemos ao reino de Deus. Nós não conseguimos ver com os nossos olhos naturais. Na vinda do nosso Senhor Jesus, então o seu reino invisível se estabelecerá visivelmente sobre a terra. Mas nós já pertencemos a esse reino, mesmo que seja invisível aos olhos naturais, nós já pertencemos ao reino de Deus. Por isso não precisamos ter medo das coisas aqui nesse mundo. Por isso que a Bíblia diz: parem de lutar. Outra versão, aquietem-se, ali no versículo 10.
saibam que eu sou Deus. Amados, é um convite para nós pararmos de lutar com a nossa própria força. Para nós pararmos de achar que a solução dos problemas, das adversidades, dos desafios encontram-se nas coisas desse mundo aqui. As soluções estão aqui. Não estão. A solução é Cristo. Nós precisamos aprender a descansar em Cristo, a tomar posse da nossa realidade em Cristo Jesus. Nós já fomos inseridos em Cristo, agora como igreja somos a morada de Deus. Por sermos a morada de Deus, os rios de água viva do Espírito Santo fluem em nós, através de nós, no meio de nós, por nós. Não seremos abalados. Ainda que as nações comecem a se enfurecer, a guerrear, ainda que tudo ao nosso redor pareça que está de cabeça para baixo, e de fato está, porque o mundo jaz no maligno, nós não precisamos viver atemorizados, não precisamos viver debaixo da influência desse caos, não precisamos fazer as nossas escolhas, tomar as nossas decisões influenciados por esse mundo aqui, pelo estado caótico desse mundo aqui, não, porque nós já estamos em Cristo, Ele é a solução para todas as coisas, nós já pertencemos ao reino de Deus, ainda é um reino invisível, mas chegará o momento que se tornará completamente visível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz o versículo 11. O final do 10 e o versículo 11. Eu serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. Jesus Cristo será exaltado entre as nações. Será exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amados, nós temos vivido tempos de grandes adversidades, de grandes problemas, de coisas terríveis acontecendo no mundo, acontecendo ao nosso redor, acontecendo na nossa família, acontecendo do nosso lado. Mas a solução para tudo isso continua sendo Cristo. A solução para tudo isso continua sendo Cristo Jesus. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Amados, nós já fomos inseridos no reino de Deus. Nós já estamos no local de habitação do Senhor. Ele veio fazer morada em nossos próprios corações por meio do Espírito Santo. Amados, eu e você nós precisamos ver essa realidade, crer nessa realidade e viver essa realidade no nosso dia a dia. Amados, todos os dias nós somos assolados por problemas, por dificuldades. Todos os dias palavras contrárias são lançadas contra nós. Todos os dias nós somos rodeados por todo tipo de problema. Pessoas nos caluniando, pessoas falando coisas que não são a realidade sobre nós, que não são verdade. Pessoas tentando nos oprimir. Tudo, amados, tudo acontece. Fora todas essas coisas que nós temos visto no mundo, toda a maldade se multiplicando, são coisas que são atrocidade que nós vemos. Se nós olhamos as notícias, nós ficamos assim, apavorados. Meu Deus! Hoje, quando nós lemos as notícias, todo cristão que você olha assim, os comentários, alguma coisa, se tem um cristão, ele diz, Senhor Jesus, volta logo, porque esse mundo tá terrível. Esse mundo tá completamente virado de cabeça para baixo. Não tem mais princípios, não tem mais nada. Esse mundo está completamente perdido, corrompido. Amados, a solução é Cristo. Quando nós olhamos para todas essas coisas, se nós mantermos os nossos olhos fixos na situação do mundo, se nós mantermos os nossos olhos fixos nas adversidades que todos nós enfrentamos, no nosso dia a dia, no ambiente de trabalho, na nossa família, no ministério, seja em que for, na área de finanças, seja o que for, se nós mantivermos os nossos olhos fixos nisso, nós entramos em colapso. Ou nós começamos a viver como o mundo vive e daí simplesmente abandonamos Deus, ou entramos em completo colapso. Começamos a ficar angustiados, aflitos, deprimidos, ansiosos, preocupados. Ei!
Ei, nós pertencemos a Deus. Aquietai-vos, diz o Senhor. Parem de lutar na força do braço de vocês. Eu estou contigo. Eu sou a torre forte de vocês. Eu sou o lugar de segurança e proteção para vocês. Eu venho em seu auxílio desde o romper da manhã. Em todo tempo eu estou aqui para ajudar vocês, para socorrer vocês. Amados, eu e você, nós precisamos meditar nessas verdades, colocar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. Precisamos voltar os nossos olhos e os nossos corações para Deus. Amados, o mundo está terrível, terrível. Nós vemos na palavra de Deus, a palavra já nos garante que a maldade se multiplicaria, que o amor de muitos esfriaria, ou seja, o ambiente se tornaria um ambiente hostil, um ambiente terrível de se viver. Mas nós pertencemos a Deus. Nós fomos transportados do império das trevas e fomos colocados no reino de Deus. Nesse reino nós temos proteção. Esse reino não será abalado. Esse é o reino inabalável e pela fé nós podemos viver essa realidade. Podemos nos tornar participantes desse reino inabalável. Não vamos temer, ainda que a terra trema, ainda que os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas, que os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Nós vamos continuar confiando no nosso Deus. Nós vamos nos aquietar, ou seja, nós vamos descansar no nosso Senhor, na obra completa, consumada de Cristo Jesus. Nós vamos parar de lutar na força do nosso braço e vamos nos alinhar com Deus, recebendo a força que vem de Deus, a sabedoria que vem de Deus, o discernimento que vem de Deus, a instrução que vem de Deus. Vamos parar de tentar resolver os problemas com uma visão e uma mentalidade mundana, terrena, natural, mas vamos manter os nossos olhos e o nosso coração fixos em Cristo Jesus, sabendo que nele nós temos a solução para todas as coisas. Para todas as coisas. Ele mesmo nos inunda de sabedoria, de graça, de discernimento, para que nós possamos lidar com todas as coisas que nos sobrevêm, que aparecem na nossa vida. Não precisamos ficar com medo das dificuldades, não precisamos ficar com medo das adversidades, não precisamos ficar com medo dos levantes contra a nossa vida, não precisamos ficar com medo com o caos desse mundo aqui, não precisamos, podemos descansar e saber que Deus é Deus e nós fomos inseridos nele nós estamos num local seguro, nele nós temos proteção, nele nós temos auxílio, nele nós somos inabaláveis. Pode acontecer o que for, nós permanecemos inabaláveis, porque estamos em Deus, porque pertencemos a Deus, porque Ele mesmo decidiu fazer morada em nossos corações. E agora os rios de água viva do Espírito Santo fluem em nós e através de nós. E aí, mais do que nós estarmos seguros, protegidos, recebendo auxílio do Senhor, nós também nos tornamos um local em que esse rio de água viva pode fluir e as pessoas podem encontrar alimento. As pessoas podem encontrar segurança, as pessoas podem encontrar paz, não porque nós somos isso, mas porque nos tornamos esse canal de Deus. Nos tornamos esse canal onde os rios de água viva fluem através de nós, como disse Jesus. Os rios de água viva fluirão do seu interior. E as pessoas encontrarão palavras de ânimo, palavras de sabedoria, palavras de paz quando vierem conversar conosco. Amados, que eu e você
Vivamos assim no nome de Jesus. Vamos tirar os nossos olhos dos problemas, das adversidades. Vamos parar de lutar com a força do nosso braço, tentando resolver do nosso jeito ou do jeito desse mundo aqui. Vamos parar com isso. Vamos olhar para Cristo Jesus. Vamos manter o nosso coração em Cristo Jesus, alimentando a nossa comunhão com Ele, alimentando o nosso tempo com o Senhor, recebendo do Senhor sabedoria, graça, discernimento. Amados, que eu e você, nós apliquemos essas verdades no nosso dia a dia, lá no teu trabalho. Tá passando por dificuldades lá no teu trabalho? Ei, Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza. Ele é o auxílio sempre presente no meio dessa adversidade. É na tua família que a dificuldade está operando, que parece que está tudo terrível, está tudo fora do lugar, os relacionamentos estão assim, angustiantes. Ei, o Senhor é o seu refúgio e a sua fortaleza. O Senhor é o auxílio sempre presente no meio dessa adversidade. É na sua vida financeira, é na sua vida emocional. Ei, o Senhor é o teu refúgio. Pare de lutar na força do seu braço. Pare de tentar resolver. Pare de achar que você é a solução. Não. Quem é a solução é Cristo Jesus. Coloque a sua confiança no Senhor Jesus Cristo e receba dele a sabedoria, a graça, o discernimento, o poder para enfrentar o que for, sem medo, sem angústia, sem ansiedade, sem preocupação, sabendo que o Senhor já te inseriu nele e nele você é inabalável, porque ele é inabalável. Não porque você tem força por si mesmo, mas porque ele é inabalável. Aquiete-se e saiba que Deus é Deus e você está nele. Aquiete-se. Pare de lutar na força do teu braço. Confie no Senhor. Ao invés de despender tanto tempo preocupado, com a mente agitada, tentando resolver aqui e ali, comece a dedicar tempo para se relacionar com Deus, para tirar os olhos do problema e colocar os olhos no Senhor, em louvor, em adoração, meditando na palavra de Deus. Dedique tempo com o Senhor, tire os seus olhos do problema e coloque os seus olhos no Senhor. Aquiete-se, saiba que Deus é Deus e nele você já é mais do que vencedor, como está escrito lá em Romanos. Nele. Não é na força do seu braço, não é na sua capacidade, na sua inteligência, não. No seu jeito, não. É no Senhor, em Cristo, em Cristo. Ele é a solução para todo o caos. Ele é a solução para todo o problema. Cristo Jesus. Tire os olhos do problema e coloque os olhos em Cristo, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu encorajamento, Senhor. Pai, minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nos ajuda a colocar esse modelo de vida de confiança no Senhor, de tirar os olhos do problema e colocá-los em Ti. No nosso dia a dia, nos ajuda a aplicar isso. Quando os problemas vêm, quando os problemas dentro da nossa casa surgem, quando os problemas no trabalho surgem, quando os problemas financeiros surgem, quando os problemas na comunidade surgem, quando nós olhamos ao redor e parece que está tudo de cabeça para baixo, Senhor, nos ajuda a tirarmos os nossos olhos das adversidades e colocarmos os nossos olhos em Ti, autor e consumador da nossa fé, autor e consumador da nossa vida. Se temos vida é porque o Senhor nos doou da sua própria vida, o Senhor nos vivificou. Nos ajuda a tirarmos os olhos das coisas terrenas, das soluções terrenas e nos ajuda a colocarmos os nossos olhos em Ti, Senhor. Nos ajuda a avançarmos em fé, em confiança na suficiência de Cristo Jesus, na suficiência da Sua palavra, do Seu poder, da Sua sabedoria. Nos ajuda, Espírito Santo, porque sozinhos nós não conseguimos. Nós precisamos do Senhor. Dependemos do Senhor. Nos ajuda a nos aquietar e saber que Deus é Deus. Nos ajuda nisso, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida
Um grande abraço e até amanhã.